Olá pessoal, aqui é a Mel e hoje eu estou com o Leandro Krzyzewski, psicólogo e professor, e ele vai se apresentar e depois nós vamos responder algumas perguntas de vocês referentes ao curso de psicologia. Bom, então, eu sou o Leandro, né, e eu sou psicólogo, a minha formação é psicologia, depois eu fiz mestrado e doutorado em educação, eu já trabalhei como psicólogo clínico, mas principalmente eu fui para a área de docência, né, eu dei aula para vários cursos de psicologia, particulares, de universidades particulares, cidade pública. Hoje eu estou dando aula de psicologia, mas para a educação, para a pedagogia, para curso de licenciatura. Na Federal aqui Na Federal do Paraná. Então talvez algum aluno seu assista o vídeo, quem sabe, né? Bom, ele foi meu professor de algumas disciplinas, como eu falei no outro vídeo, durante a faculdade de psicologia que eu fiz aqui em Curitiba. Foram várias disciplinas e também orientador do artigo que eu fiz, que hoje em dia eu não lembro muito bem qual que é o tema, mas se eu achar algum dia eu falo em algum vídeo com vocês. Bom, vocês mandaram várias perguntas e nós selecionamos algumas aqui. Eu vou fazer a pergunta e o Leandro vai responder. Então, primeira pergunta, qual a função do psicólogo? Isso é interessante porque é muito amplo, assim, né? Então, a psicologia é uma área que estuda a relação entre... estuda a mente ou o comportamento, ou estuda a alma, né? Se você quisesse entrar com uma vertente mais junguiana, né? Mas, enfim, dependendo da abordagem, você vai ter uma linha de estudo do que é a psicologia. E o psicólogo é aquele profissional, a psicóloga é aquela profissional que trabalha relacionando o comportamento, a cognição, as emoções, tanto no âmbito clínico, como geralmente a gente pensa, né? Pensa psicólogo, geralmente associa já com psicoterapia, mas não precisa ser assim. Tem nas empresas, em ONGs, você pode trabalhar na área escolar, educacional, você pode trabalhar com psicologia do esporte, psicologia Isso jurídica. me surpreendeu bastante na faculdade. É muito amplo, assim, né? Às vezes a gente entra achando que é só psicoterapia e isso é uma parte só, né? Sim, e a gente às vezes entra achando que é sempre aquele formato que é Freud e o Divã, né? E descobre que não, que não é só isso, vai muito além. Exato. O que você está fazendo? Segunda pergunta, qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? A psicologia é uma área distinta da psiquiatria, que faz parte da medicina, né? A psiquiatria é uma área que é própria da medicina, então o profissional se forma em medicina e depois vai fazer uma especialização, e o foco é basicamente o mesmo, né? O comportamento humano, a mente, a cognição, as emoções. A grande diferença é que, como médico, o profissional da psiquiatria ele consegue administrar medicamentos, coisa que a psicóloga não pode fazer. E acaba que por isso é mais comum que o psicólogo na área clínica trabalhe mais profundamente com a psicoterapia, enquanto que são poucos os psiquiatras que dedicam a maior parte do seu tempo em psicoterapia. Sim. E normalmente o psiquiatra vê o paciente uma vez por mês, não escuta tanto, né? Assim, quanto o psicólogo. Sim. Então é muito bom e importante os profissionais trabalharem juntos. Isso. Como é o mercado de trabalho e quais as possibilidades de trabalho do psicólogo? Essa pergunta é interessante porque o mercado ele é bastante diverso. A gente tende a achar que se limita, de novo, à psicoterapia, né? Mas você pode trabalhar com empresas, pode trabalhar com unidades de saúde, você pode trabalhar no esporte, enfim, vários caminhos. De fato, assim, quando você trabalha com psicoterapia, de maneira tradicional, talvez o mercado, né, seja um pouco mais difícil, até porque tem muitos profissionais trabalhando nessa área. E leva um tempo até você conseguir ter um nome conhecido, encaminhamentos, enfim. É claro que um bom profissional, a pessoa que se dedica durante o curso e depois continua estudando, pesquisando e investindo, tende a ter um bom desenvolvimento na área profissional. Mas o importante é olhar além desse aspecto só da atuação clínica, né? Psicologia, isso que eu acho legal, ela trabalha com tanta coisa diferente, e aí, enquanto tema, né? E por isso, enquanto prática, também pode trabalhar com muita coisa diferente, né? Então, é preciso que o profissional tenha um pouco de criatividade também no âmbito do trabalho, né? Isso é verdade. Quarta pergunta. Quem tem algum transtorno psicológico, como por exemplo a depressão, pode fazer esse curso ou atrapalharia? Pode, né? Porque todos nós somos seres humanos, né? E os transtornos psicológicos não dão em árvore. Adorei. Dão em pessoas, né? E pessoas fazem curso de psicologia. O cuidado é assim, 2 cuidados, eu acho. Primeiro, você não ir pro curso buscando a terapia. O curso não vai te ajudar nesse sentido. Ao contrário, eu acho que ele pode até atrapalhar. Porque você vai estar estudando os temas sensíveis que se pode confundir com aspectos seus, né? Ou servir de gatilho também, né? Exato. E aí é melhor, mais barato, mais eficiente você buscar terapia, né?
Isso é for o verdade. caso. Agora, nada impede que, sei lá, se eu passei por, ou tenho, né, algum transtorno, depressão, por exemplo, eu não posso fazer o curso, eu posso, né? É importante aí que eu acompanhe. Além do curso, eu faça terapia, outros acompanhamentos, né, necessários, né? Isso até pode ajudar, assim, na medida em que posso ser mais sensível, empático, a entender melhor os pacientes, por exemplo, que tenham essas características, né? Mas eu não posso achar que o curso vai me ajudar nesse sentido. Eu tenho que buscar ajuda e depois eu posso auxiliar, se for o caso. Né? Eu lembro que no primeiro ano, acho que todos os professores falaram pra gente, em todas as disciplinas falaram, vocês têm que fazer terapia em algum momento desse curso, vocês não vão poder atender sem se tratar antes. Porque todo mundo tem que ter alguma questão pra resolver, né? E assim, eu não considero que é obrigatório, mas é altamente recomendável, né? Até porque, se você não for para a área clínica, talvez não necessariamente, mas sempre ajuda, né? Se tiver condições, possibilidades, né? A terapia é tudo de bom. Assim. É verdade. Próxima pergunta. Pessoas tímidas se dariam bem no curso? De novo, né? Acho que a timidez acontece em pessoas, né? E assim, vai ter momentos que são difíceis, né? E em que você tem que fazer uma exposição para o grupo, né? Falar em público, apresentar trabalhos, né? Participar de congressos, enfim. Isso, de fato, tende a ser mais difícil. Mas vai ter coisas que eu acho que uma pessoa introspectiva, por exemplo, vai ter mais facilidade que uma pessoa que não tem tanta facilidade, por exemplo, em olhar para si mesmo, em ler. Psicologia é um curso que, nossa, vai muita leitura. O nível de leitura é muito alto, assim. Então você vai ter muitos momentos de leitura individual, de estudo individual, de perceber as próprias emoções, pensamentos, cognições. Isso, por exemplo, um introspectivo vai ter muito mais facilidade. No entanto, assim, para um psicólogo, assim como ele tem que ter uma habilidade de saber, por exemplo, escrever, ter uma habilidade de saber ouvir, né, talvez seja a principal, observar, aplicar alguns instrumentos, alguns testes, ele tem a habilidade de, por exemplo, falar em público, interagir com outras pessoas. Isso é importante desenvolver durante a faculdade também. Então, talvez isso seja um pouco mais difícil, mas acho que faz parte de qualquer graduação, né, formação profissional, enfrentar essas dificuldades, né, que são importantes para a futura profissão. É verdade, tem os prós e os contras de ser tímido e também de ser extrovertido. Então é só saber desenvolver melhor os lados que são o contra, desenvolver para transformar em pró. Na verdade foi estranho isso que eu falei, mas acho que o pessoal entendeu, né? Quais são as linhas de psicologia e como escolher a abordagem? Essa pergunta é importante porque a psicologia não é um bloco monolítico, não é uma coisa só. Você tem, por exemplo, psicanálise, você tem análise do comportamento, né, que é behaviorismo, também chamado assim. Você tem a neuropsicologia, a psicologia cognitiva, a Gestalt. Enfim, são dezenas de linhas psicológicas, né? E isso você vai estudando ao longo do curso. Até algumas disciplinas parece que nem se conversam muito, assim, mas são todas abordagens diferentes da psicologia. Então, assim, por exemplo, o estudo da mente, o estudo da cognição, a neuropsicologia, a psicologia cognitiva vai se basear muito nesse objeto de estudo. Vou estudar o inconsciente, aspectos inconscientes. Isso é a psicanálise que se detém mais. Vou estudar o comportamento, a análise do comportamento e assim por diante. E as linhas, assim, elas não são necessariamente complementares, né? Elas enfocam um determinado assunto e vão por aí, assim, né? E é por isso que no curso inteiro de psicologia, você não pode dizer assim, eu sou um psicanalista, eu sou um behaviorista e não vou mais estudar. Não, o curso ele te dá um panorama inicial e depois na especialização e depois na tua formação posterior você vai aprofundar ainda mais naquela abordagem. Aqui já vou emendar com a outra pergunta. Quais são as áreas de especialização e eu consigo trabalhar como psicólogo mesmo sem ter especialização? Consegue. Né? Você termina o curso e é capaz de tirar já o seu CRP, né? o registro do Conselho Regional de Psicologia, e você já está apto para poder trabalhar. Mas é altamente recomendável que você continue estudando e aí vai se especializar naquela abordagem. Tanto numa linha teórica como na própria área. Né? Vou trabalhar com saúde comunitária. Não, vou trabalhar com avaliação e reabilitação. Então, aí eu vou estudando, de fato, o que eu preciso, né? Sim, outro aspecto é como é que você escolhe as abordagens. Né? Isso é verdade. Tem uma pergunta em relação a isso mesmo. Que é assim, naturalmente, né? Assim, não é que você entra, vou ser psicanalista. Já vi muita gente começar o curso assim e depois se voltar para
pro estudo em outra área. E isso vai muito assim do que você vai entendendo como importante, faz mais sentido, que naturalmente te chama atenção e você vai estudando mais. Vai acontecer naturalmente. E é bem comum, assim, o aluno de psicologia, a aluna tá lá no quarto, quinto ano, às vezes está em dúvida ainda. Assim como tem gente que logo no início já entende. Mas tudo bem, assim, você está conhecendo. E não precisa se afobar para logo determinar qual linha você vai ser. À medida que você se interessar e for pesquisar, de fato você vai sentir e vai estudar, né, mais aquilo. O legal mesmo é experimentar as diferentes linhas. No último ano, meus 2 orientadores eram o Décio e a Thelma, que são 2 linhas bem diferentes. Análise de comportamento. E o TCC, o artigo, foi neuropsicologia. Foi neuro, tá vendo? Foi experimentando todos. Aliás, eu acho que eu nem comentei, né, a minha linha. Isso é verdade. Eu sou da neuropsicologia e psicologia cognitiva. 2 abordagens que conversam bastante, conversam bem, assim. Que estuda a relação entre o cérebro e comportamento, cérebro e mente, cérebro e emoções, né? Então, dá um substrato biológico pro aspecto psíquico, né? Isso eu sempre gostei. Desde o 2º ano, assim, olha, isso é muito legal, baseado em evidência, bem científico, é um critério interessante para você pensar a psicologia e foi por aí que eu me dediquei, né? Foi meu primeiro contato com a neuropsicologia foi com o professor Leandro. Aí depois fui conhecendo os professores também da área. E só foi reforçando como a área é legal. Uma pergunta que alguns de vocês fizeram, não só nesse vídeo, mas já me fizeram em outros momentos, é um livro para conhecer melhor o curso antes de fazer o curso e um livro para quem já faz psicologia para se apaixonar ainda mais pelo curso. Tem muita coisa, né? Podia ser um outro vídeo, né? Quem estava conversando antes, eu gosto muito desse aqui, ó. É o livro da psicologia, né? Literalmente. É legal você conhecer, dar uma lida, assim, antes de fazer o curso. Porque apesar de ser um livro introdutório, ele não simplifica demais, assim. Ele fala das principais abordagens, das principais ideias, dos principais autores da psicologia. Então, às vezes a gente fica com uma ideia, sei lá, estereotipada. A psicologia é, sei lá, só Freud. Não, tem muitos outros autores, muitas outras ideias e campos, e esse livro consegue dar um panorama, assim, desde as raízes históricas, assim, mais antigas, até as correntes mais novas, né? Eu até escrevi uma vez uma resenha sobre esse livro, né? Vai estar linkado aqui, gente. Quem quiser dar uma olhada. E as redes sociais só tem uma, na verdade, que é o Twitter, né? Eu gosto mais do Twitter. Tem o Facebook ali, mas, enfim. Vai estar tudo linkado pra quem quiser conhecer melhor o que o Leandro tem pra falar. E um livro pra se apaixonar pela psicologia quando você já tá fazendo o curso? Então, no meu caso, o livro que me fez gostar ainda mais da psicologia e da neuropsicologia foi O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, do Oliver Sacks, que é um autor que a gente compartilha, né, do gosto por ele, assim. Ele é um médico inglês, neurologista, que escreve muito bem. Assim, ele conta casos clínicos. E embora ele seja neurologista, ele tem uma pegada bastante grande, assim, pra psicologia, até pra psicanálise. Ele traz algumas coisas assim. E, por exemplo, o caso que ilustra esse livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, era de um homem que tinha agnosia visual, problema relacionado com a área occipital, aqui de trás do córtex cerebral, né, que é o córtex visual, e ele não conseguia formar uma figura inteira, ele só via partes, né? E aí no consultório do Oliver Sacks ele confundiu a mulher dele com o chapéu, né? Achou que uma coisa era outra e tal. Enfim, e tem vários casos muito interessantes. E quando eu li esse livro, eu falei, nossa, é isso aqui. Você consegue relacionar uma coisa bem concreta, por exemplo, uma lesão cerebral, né, com um fenômeno psicológico, com a memória, com a sensação, com a percepção, com as emoções, né? E foi a partir daí que eu me apaixonei mais pela neuropsicologia, né? Mas assim, acho que durante o curso você vai encontrando os seus livros, né, preferidos. Inclusive, tem vários Oliver Sacks, então tem vários livros preferidos dele, né? Uma outra pergunta que veio bastante é quais são as disciplinas do curso? Às vezes a pessoa acha que vai ter disciplina de dimensão do pensamento, né? ou é tudo psicologia, Não, na verdade, assim, tem várias disciplinas que você pode olhar, assim, pouco tem a ver com psicologia. Tem estatística, tem várias disciplinas relacionadas à biologia, dependendo da faculdade que você fizer, mas genética, antropologia, sociologia, fisiologia, anatomia em alguns cursos. Nossa, tem um monte. Eu folheando o caderno, fui vendo umas matérias que eu nem lembrava que eu tinha tido e pensava, nossa, eu nem lembrava que tinha isso em psicologia. Mas agora eu não lembro quais são, porque não foram as matérias que marcaram mais. Mas uma matéria que chamou muito minha atenção foi Fenômenos Psicológicos 1 e 2, e teve até o 3, eu acho, né? No primeiro semestre foi a Mônica que deu, no segundo foi ele, no terceiro, acho que foi você também, ou a Mônica de novo. Não, acho que eu dei o primeiro e o segundo, depois foi a Mônica. Acho que foi isso. E quando eu peguei a grade, eu olhei assim, fenômenos psicológicos. Nossa, o que vai ter essa disciplina? Que incrível. E aí no primeiro dia de aula, acho que era atenção. Atenção, memória, motivação, emoção,
Eu fiquei meio assim, Fenômeno, né? tipo, nossa, achei que era uma coisa bem... São fenômenos não paranormais, são fenômenos normais, né? Inclusive você falou isso no primeiro dia, eu fiquei assim, eu tava tão curiosa pra saber o que era, daí eu fiquei daí. Mas eu achei muito legal a disciplina. Não, e até assim, quero complementar aqui, às vezes uma disciplina que parece que não tem nada a ver, sei lá, estatística, né? Ou antropologia, é o que mais ajuda depois a pensar a psicologia, né? Sim. Como método, as bases biológicas ou sociais do comportamento humano. Então tem muita coisa diversa na psicologia. E se tá lá é porque tem um motivo e a gente pode não entender na hora, mas no futuro a gente entende. Tipo, por isso que eu estudei isso, né? Aproveitando aqui o gancho, mais uma pergunta. Sou ruim em exatas e em biologia. Isso atrapalharia no curso meu desempenho? Assim, talvez fosse mais difícil em alguma dessas disciplinas, né? Que envolve algo de exatas e biologia, mas assim, isso é isolado, né? A maior parte das disciplinas do curso envolve leitura, né? Muita leitura. E é mais da área das humanas. Mas eu, particularmente, não gosto muito dessa briga, né? Que existe, eu sou das exatas, eu sou das humanas, são coisas opostas. Até porque uma complementa muito a outra. Assim. Dá pra achar que na psicologia é só humanas, né? Não, assim, se você entender de bioquímica, né? Se você entender um pouco mais de anatomia, se você entender um pouco mais de estatística, isso dá um diferencial muito grande pro psicólogo, né? E assim, eu acho que é meio simplificador demais, dizer, exatas é uma coisa, humanas é outra, um é melhor do que a outra pra isso. Não, tipo, conhecimento é um só, né? Tudo é válido. Né? Quanto mais você... Meu Deus, não parte lá o telefone aqui em casa. Eu ia falar alguma coisa e esqueci, mas... Acho que a resposta já tá bem feita, né? Já tá completinha. Uma pergunta que foi engraçada, inclusive a própria pessoa que fez a pergunta, ela falou que tava confusa, que é: quando eu faço curso eu viro o quê? Só psicólogo? Você vira psicólogo, né? E assim, eu acho que ela queria dizer assim, e depois a abordagem, né? Na verdade, aí, sim, você pode dizer assim, eu sou um neuropsicólogo, ou um comportamentalista, ou um psicanalista, né? Enfim, mas aí vai depois a especialização que você faz, naturalmente. Que vai completar. Vai completar, né? Sou psicólogo, então, tal. É um trabalho muito pesado para pessoas sensíveis? Depende do que você faz, né? Como disse, o trabalho é muito amplo e às vezes o estudante é capaz de se surpreender. Assim, de repente isso é muito pesado, o atendimento clínico, por exemplo, é muito denso e a pessoa se revela uma ótima ouvinte, consegue conduzir bem tudo isso e lidar bem com as emoções, até porque o curso ensina muito disso, assim, é muito de técnica também, né? Mas por outro lado, a pessoa pode estar num ambiente em que ela de fato não está se sentindo bem, não está dando muito certo, então vai muito de experimentar, né? E como a psicologia é bastante ampla, o curso dá espaço para você testar várias abordagens, várias áreas de trabalho, né? Verdade, várias situações. Aí você vai ver qual que você se sente mais confortável, né? Eu não me senti bem na parte do consultório, de atender. Como você decidiu estudar psicologia? Essa é uma história interessante porque eu não sabia bem o que eu queria quando eu fui fazer o vestibular, né? Eu tinha vários cursos assim em vista e aí eu lembro bem que foi quando eu estava fazendo cursinho, eu fiz uma disciplina, uma matéria no contraturno com outras pessoas e sentou assim na minha frente, umas 3 carteiras na minha frente, uma menina que eu fiquei pensando, conheço ela de algum lugar, mas da onde que eu conheço? E fiquei pensando nisso, sabe quando você fica tentando encontrar e não encontra. E aí a aula começou, e aí comecei a prestar atenção na aula, e no meio da aula me deu uma vontade de beber mate-leão sabor limão. Assim, é uma coisa muito específica, assim, um desejo de grávida. Assim. Mas eu não estava grávida, nem nada. Né? E assim, é uma coisa quase incontrolável. Eu quase saí no meio da aula pra ir na cantina. Aí acabou a aula, eu saí correndo na cantina, pedi, tia, me veio um mate-leão sabor limão, rápido, né? E aí, beleza, eu fui tomando o chá, e à medida que eu fui me acalmando, aí eu lembrei de onde eu conheci a menina. Na 8ª série, né, teve uma excursão lá da escola e a gente foi pra onde? Pra fazenda do mate-leão. E lá tinha à vontade, mas só do sabor limão. Vocês podiam beber mate-leão, limão à vontade. E essa menina tava lá, foi lá que eu conheci ela, que ela era de uma outra turma. Então eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Eu não consegui lembrar explicitamente de quem era a pessoa, mas de certa forma eu sabia quem era e isso apareceu na forma da vontade que eu tive de tomar o chá, né? E falei, deve ser legal estudar isso, pesquisar isso. E aí eu fui estudar psicologia. Claro, entre outras coisas também por conta dessa história. Mas eu acho que foi aí que eu me decidi. Ficou bem marcado, né? Vou fazer psicologia, né? Depois, enfim, aí agora eu sei, né? Tipo, existem vários tipos de memória. Memória declarativa, memória não declarativa, explícita e implícita. E de fato foi isso que aconteceu, assim. Viu como o fenômeno psicológico é interessante? A minha história de ter escolhido psicologia não é tão legal assim, porque eu nunca pensei em fazer psicologia, não era nenhuma opção pra mim. Eu só queria fazer veterinária e tinha que ser na federal. E aí eu tentei no primeiro ano, não consegui. Aí no segundo ano eu fiz um semestre de administração e daí eu fiz
cursinho e fiz de novo veterinária na federal, não consegui. Aí eu falei que sabia, não vou fazer administração de novo, vou fazer outro curso que tem na faculdade. Aí fui por eliminação, que tinha direito, fisioterapia, educação física, administração e psicologia. Aí eu ia fazer um semestre de psicologia e daí tentar veterinária de novo, só que aí eu gostei muito do curso e fiquei. Não teve nada assim muito grandioso. Não, mas é legal, porque às vezes você vai fazer um curso esperando uma expectativa alta e não é aquilo, né? Isso é verdade. E ao contrário. No curso você descobre um interesse por uma outra coisa que você nem imaginava que existia, né? E às vezes quando você vai fazer um curso assim, até sem muita expectativa e vai se interessando, gostando, acho que é até melhor do que ir com uma expectativa muito alta. Assim. Isso, sabe o que eu acabei de lembrar? É uma coisa que eu nem lembrava mesmo, mas no primeiro ano da faculdade, ainda tava muito isso de veterinária, eu fui falar com você e eu perguntei se existia alguma coisa de psicologia animal. E aí você falou pra eu ler o livro do Darwin. Aí eu fui correndo comprar o livro do Darwin. Da evolução das espécies. Etologia, né? E de fato, o Darwin é o pai do estudo do comportamento animal, né? Pois é. A expressão, como é o nome? Tem outro livro dele bom que é Da Emoção nos Homens e nos Animais, né? Eu acho que eu comprei isso também, porque eu tava ainda muito na veterinária, porque daí quando eu vi que podia colocar alguma coisa junto com a psicologia, no final das contas, né, acabei ficando na psicologia mesmo, ainda bem. Então, falando em animais, uma das perguntas foi se tem que matar algum animal durante a faculdade. Não precisa matar. Ufa. O que acontece, é comum, assim, existir uma das disciplinas, que pode mudar o nome, mas seria como análise experimental do comportamento, em que você faz alguns experimentos, assim, bem simples com, geralmente, ratos, né? Mas, assim, existe uma tendência de alguns anos pra cá, dos laboratórios que trabalhavam com os ratinhos, têm sido substituídos por programas, por aplicativos que você emula o comportamento dos animais. Então, os mesmos experimentos que você faz com os ratos, né, de reforço, né, de aproximação sucessiva, enfim, né, de vários deles você faz o aplicativo, né, e aí faz o relatório mais ou menos da mesma maneira. Principalmente pela questão ética em relação ao trato com os animais, né. Então, embora muitas universidades, faculdades ainda mantenham, né, os laboratórios, mas é uma tendência de alguns anos para cá isso ter cada vez mais substituído por modelos digitais. Ah, é muito legal saber disso. Na minha época não tinha essa opção de software, tinha que fazer com os ratinhos, mas a gente não dava choque. A gente tinha privação de água e aí tinha o reforço, né? Quando ele fazia o que a gente queria, ele ganhava água. Mas eu trouxe os ratinhos pra casa pra cuidar deles depois, pra que eles tivessem uma vida além do laboratório. Então quem me acompanha há muito tempo deve lembrar que eles apareciam em várias fotos. Eram 4 ratazanas e 2 camundongos. Uma pergunta importante. É um curso que é fácil de trabalhar internacionalmente ou não? Boa pergunta. Eu acho que não é. Infelizmente não. Por quê? Não que seja impossível, né? Mas a prática da psicologia é muito baseada na observação, na testagem, mas principalmente na entrevista, e você ouvir o outro e falar com o outro. E aí você tem que ter um domínio muito, muito bom da língua. De modo que se você vai para um outro país e ainda está aprendendo ou não tem uma fluência tão grande na outra língua, você não vai conseguir ser um bom profissional ainda. Assim. Eu tenho colegas assim que se formaram e depois foram pro exterior e trabalham hoje lá, mas demora um bom tempo assim até conseguir a validação e depois ter esse conforto para você, de fato, trabalhar com a língua materna de uma outra pessoa, que não é a sua língua materna. Né? Interessante que, ultimamente, cada vez mais profissionais surdos da psicologia têm entrado no mercado e trabalhado com Libras, e não a língua portuguesa, que às vezes é a segunda língua do surdo. Né? E você trabalhar direto com Libras é muito melhor para quem é o paciente, quem está sendo atendido e para o próprio profissional. Né? Então, a principal barreira seria essa linguística mesmo. É verdade. Ainda mais, eu tava pensando aqui, o psicanalista que é todo dos falho, né? Uhum. Aí perde algum ato falho aí no outro idioma, já atrapalha tudo. Que agora vai pra última pergunta. Ah, não! Pera aí, essa pergunta é importante que me envolve aqui, que é: psicólogo pode ter a vida exposta na internet ou isso compromete o profissionalismo? Hoje em dia acho que é difícil você não se expor de alguma maneira, né? Então, assim, uma exposição sempre vai haver. Mas dependendo como você trabalha, de qual a sua área, muita exposição também não, né? Eu sempre costumo brincar que se você faz terapia, não olhe o Facebook do seu terapeuta, né? Porque às vezes ele, sei lá, tem uma linha política diferente da sua, aí isso já vai atrapalhar, né? Ou qualquer outro aspecto que seja talvez importante para você e seja diferente, né? Então, assim, e do lado do terapeuta, do psicólogo, né? Acho que uma grande exposição também pode impedir ou dificultar muitas coisas, né? Então, não é muito recomendável. Isso já explica, muitas pessoas me perguntam se eu atuo na área, se eu penso em voltar a atuar na área. Não tem como mais, eu acho, porque a menos que eu conseguisse apagar tudo meu da internet, mas eu gosto desse trabalho, então não
não é bom expor demais. E pra fechar o vídeo, alguma dica, algum conselho pra quem vai entrar no curso de psicologia? Psicólogo não dá conselhos, né? De fato, não, mas eu não tô aqui como psicólogo, né? Não, só... Professor de psicologia. O que eu posso dizer assim, psicologia é um curso que exige muita leitura, né? Muito conhecimento pessoal e desenvolvimento. De fato, muito estudo, como outras áreas também, mas bastante puxado nesse sentido. Se você for escolher fazer o curso, que saiba bem do que se trata aquele curso, cada universidade, cada faculdade tem um currículo que vai puxar mais para um lado ou para outro, conhecer esses currículos, né? E na universidade, assim, não deixe que ela atrapalhe os seus estudos também. Né? Não estude só aquilo que está ali, né? Em qualquer área, mas na psicologia especialmente, eu acho muito importante você conseguir fazer links, né? Fazer conexões assim com coisas que não necessariamente são diretamente psicologia. Então tudo que tem a ver com o ser humano, com a vida das pessoas, com comportamento, com emoções, com cognição. Você pode fazer esse link e isso está disponível, né, de várias formas. Então não deixe de estudar assuntos que são fora até da psicologia, né? Então, claro, se dedique muito bem ao curso e leia bastante, estude bastante coisas que inclusive estão fora do próprio curso. E um conselho que eu tenho pra dar é não tenha medo de perguntar as coisas pros professores, mesmo que seja depois da aula, se você tem vergonha de perguntar na aula, né? Mas pergunte e às vezes, quando você acha que uma coisa não tem nada a ver, tenta ver com professores e tem como trazer isso pra psicologia. Porque o meu trabalho com o Givan, que você orientou, era música e psicologia. E eu achei, quando eu tava vendo os cadernos, vários bilhetinhos que eu e o Givan a gente trocava assim: será que a gente vai conseguir trazer isso pro curso? Não tem nada a ver, não tem matéria, não tem artigo sobre isso, não sei o quê. E aí a gente encontrou um professor que conseguiu acalmar a gente e incentivar a gente a misturar esses dois universos. Então, não tenha medo de tentar, experimentar, trazer outras áreas, outros assuntos para psicologia. Bom, então é isso. Obrigada por estar aqui. Não, é muito legal, assim. E eu gosto muito Veja, por mais que você não esteja atuando diretamente com psicologia, todo esse conhecimento dá pra ver que está sendo útil, né? E tá passando pra frente de várias maneiras, né? E assim, e a minha área atual de estudo agora, eu estou pesquisando a respeito da leitura, né? Como a cognição que demais. Muda, né? Com a leitura e como a gente pensa, e como, enfim, as crianças aprendem a ler, etc. E tal. E eu acho muito legal esse trabalho que você faz, inclusive incentivando a leitura. Assim, acho que é muito psicologia. Fiquei feliz, obrigada. Que feedback legal. Seja bem-vindo para voltar sempre que quiser, inclusive para indicar livros de psicologia ou qualquer outro assunto também. E as redes sociais, a rede social dele vai estar aqui embaixo para vocês conhecerem mais o trabalho dele, a resenha também, link da resenha. E é isso, até o próximo vídeo. Se quiserem mais, deixem perguntas. Então, tchau.